Por que o Grêmio teve tantas dificuldades no jogo de hoje, terminando a partida com tantos atletas de defesa, e quero te ouvir também sobre essa sequência de 2 jogos do GPR. Os motivos que impediam ele de ser a primeira opção já foram resolvidos e ele vai ter uma sequência agora? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Hoje a gente está dando sequência para ele agora porque ele estava machucado, né? Então, no momento que ele esteve bem, eu estava soltando ele aos pouquinhos, até porque era muito tempo sem jogar. E todos os jogos são difíceis, são pegados, e de repente um jogador de 3, 4 meses sem jogar, entrando sem ritmo, de repente você perde o meio de campo, e o meio de campo é importantíssimo numa equipe. E jogadores de defesa, eu acho que o mais importante de tudo foi o resultado. Tem horas que o adversário vai por tudo ou nada, começam a alçar as bolas na área, e é importante ter jogadores altos para fazer com que o adversário não cabeceie essa bola dentro da nossa área. E o Diogo, tenho colocado ele às vezes junto com o Cortez, justamente por isso que é um jogador que sabe jogar na linha de frente e é veloz pro contra-ataque, até porque o PP vem jogando todos os jogos. Ontem mesmo, quando nós chegamos aqui em Cuiabá, o PP foi fazer o exame, que estava com a perna pesada, estava com um probleminha, graças a Deus não deu nada, mas já no final do jogo ele já tinha corrido bastante, vem jogando todos os jogos, por isso que eu optei em tirá-lo. Da mesma forma o Jean, né? O Jean, a segunda partida dele em 3 dias, um jogador que estava muito tempo parado, e de repente ele já estava sentindo um pouco o jogo, por isso que ele saiu também durante a partida, e por isso que entrou mais 2 jogadores de área, justamente para segurar o resultado no final do jogo. Renato, hoje a vitória veio, mas os bons desempenhos individuais, eles não apareceram em alguns casos, em especial do Bruno Cortez. O que há com esse jogador que ele não consegue colocar em prática o bom momento que já viveu sob seu comando? E aproveitando, o que há com o Guilherme Guedes, que não ganha mais opções? Qual a situação dele no departamento médico? Matheus Dávila, Band. O Cortez, ele tá bem, é um jogador que nos ajuda bastante, da mesma forma o Diogo, da mesma coisa o Panita e o Vitor do outro lado. Eu tenho rodado o grupo, nem sempre o jogador se encontra naquele dia bem, mas eu acho que o mais importante de tudo é que ele procura de uma forma ou de outra sempre nos ajudar. Às vezes ele tem uma falha ou outra, mas é uma coisa normal. Mas o importante é que ele tenha a minha confiança e a confiança do grupo. E o Guedes, ele vem se recuperando bem da lesão dele. Provavelmente nessa próxima semana, se tiver um jogo em casa da base, a gente vai começar a colocá-lo para jogar pelo menos 45 minutos, para ele readquirir o ritmo de jogo dele e fazer com que ele readquire também a confiança dele. Eu tenho conversado com ele praticamente todos os dias. Na volta eu vou conversar com ele, até porque é importante para ele, como tenho feito com outros jogadores também, para que o jogador possa readquirir o ritmo lá na transição, e quando precisar dele vai estar com o ritmo do jogo. Renato, eu queria a tua avaliação sobre a vitória, a 6ª vitória consecutiva do Grêmio, e já são 9 jogos de invencibilidade, a última derrota há 1 mês. É um momento de afirmação e justamente no momento também que as competições começam a ficar decisivas. Por gentileza, a tua avaliação. Aqui é Igor Póvoa, das mídias oficiais do Grêmio. É uma sequência muito boa, né, Igor? Não é fácil você disputar 3 competições, nos últimos 30 dias aí praticamente 2 competições, mas Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e você ter essa invencibilidade. Desde a minha chegada em 2010, o Grêmio nunca teve uma sequência de vitórias igual a essa, e eu acho que é importante porque dá muita confiança pro grupo. Nós estamos jogando uma partida aí de 180 minutos agora contra o Cuiabá, que está sendo a surpresa essa da Copa do Brasil. Jogamos os primeiros 90 minutos, conseguimos uma pequena vantagem, temos mais 90 minutos agora nos nossos domínios lá na arena. Não está nada garantido, mas temos mais 90 minutos e qualquer tipo de vantagem que você possa levar para uma final, para passar para a próxima fase, ela é bem válida. Então a gente teve algumas dificuldades aqui, sabíamos que iríamos encontrar dificuldades, mas acho que o mais importante de tudo foi mais uma vitória.
Nós jogamos 2 partidas fora de casa, uma pelo Brasileiro contra o Fluminense, um jogo muito difícil, e conseguimos 3 pontos, e conseguimos essa pequena vantagem agora nos primeiros 90 minutos contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. É importante porque a gente está chegando num momento decisivo, né? Das competições, daqui a pouquinho tem Libertadores, e no momento que você tem essa sequência de vitórias, é importante porque dá uma confiança muito grande para o grupo. Renato, em determinados momentos o Grêmio teve até mais posse, mas concluiu muito pouco a gol. Voltou a concluir muito mais depois de uma série de pressões da equipe do Cuiabá. A que se deve a esse baixo número de finalizações que o Grêmio teve, principalmente no primeiro tempo, quando teve mais volume de jogo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, o adversário jogou por uma bola, jogou por um contra-ataque, o adversário muito fechado, ele está sendo a sensação juntamente com a América da Copa do Brasil. Então você também não pode se atirar de qualquer jeito para cima do adversário, querendo ganhar a partida em 15, 20, 30 minutos ou em 45 minutos. O jogo é a partida de 180 minutos, nós tínhamos os primeiros 90 minutos, foi difícil, como já era previsto, não criamos tanto no primeiro tempo, mas a gente conseguiu fazer os 2 gols, isso deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Tivemos algumas oportunidades no segundo tempo para ampliarmos o marcador, mas infelizmente nos precipitamos no último passe ou na finalização. Mas não tem jogo fácil não, o próprio adversário também teve 2, 3 oportunidades. Os jogos são difíceis, não tem mais jogo fácil, até porque a cada partida a gente joga com uma equipe, eu sempre falo para vocês, o entrosamento não é o mesmo. Mas acho que o mais importante de tudo foi o resultado. Conseguimos uma pequena vantagem. E agora nós temos mais 90 minutos, mas esses 90 minutos é dentro da arena. Renato, você ganhou mais uma opção para o ataque, que é o Diego Thurin. E o Diego Souza vinha sendo muito cobrado pela torcida, mas hoje conseguiu marcar o gol. Quero que você fale o que você vinha conversando com ele para passar confiança, tranquilidade e a importância dele ter voltado a marcar na partida de hoje. Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, a gente também não precisa. O Diego era um jogador que vinha jogando todos os jogos, da mesma forma que 2, 3 jogadores nossos vinham jogando todos os jogos, justamente por termos apenas um jogador na posição. Por isso que a gente trouxe o Thurin. E chega um determinado momento que o Diego também não é um garoto de 20 anos, não. O desgaste é muito grande, mas desde que ele chegou ele tem nos ajudado bastante. Às vezes não tem feito gols, mas tem feito jogadas. O gol mesmo lá contra o Juventude, ele não fez o gol, mas fez uma belíssima jogada para o Tassiano fazer o gol da vitória. Eu sempre passo, não só para eles, mas principalmente para os atacantes, muita confiança, muita tranquilidade. E se de repente fica 2, 3 jogos sem fazer gol, não tem problema não. Eu acho que o mais importante de tudo é ele nos ajudar de uma forma ou de outra. E ele sempre nos ajudou. Como da mesma forma o Thurin também fez uma belíssima jogada lá contra o Fluminense, não fez o gol e fez a jogada. Acho que não é importante quem faça o gol, é importante que a gente consiga as vitórias. E a gente vem conseguindo as vitórias. Eu acho que a entrega, isso sim eu cobro de todo mundo, não é somente dos atacantes, mas o jogador tem que se doar. Nesses 90 minutos, quem entrar em campo e quem entrar durante a partida tem que ter a entrega total. E isso sim eu tenho cobrado de todo mundo. Mas essa entrega a gente está vendo, tanto é que os resultados estão aí. Às vezes um jogador não joga tão bem porque vem numa sequência de jogos muito grande ou de repente não está tão entrosado quanto a equipe. A cada 3 partidas vocês veem, tem que ter as mudanças por causa do desgaste que a equipe tem, né? A gente teve um jogo importante, difícil lá contra o Fluminense, agora aqui a viagem longa, tivemos mais um jogo difícil. É assim mesmo, mas eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vem conquistando os resultados. Boa noite, Renato. Renato, o Grêmio vem numa crescente, os altos e baixos tendem a acontecer ainda como foi o caso de hoje. Qual a tua avaliação sobre essa vantagem conquistada na noite de hoje? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Mário, no momento que você tem uma decisão, qualquer tipo de vantagem que você possa levar para casa é sempre uma vantagem. Então a gente conseguiu uma vitória magra, mas nós conseguimos uma vitória. É importante, os jogos são difíceis. Hoje o Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate em casa. Mas muita gente fala, mas o Cuiabá vem muito bem na segunda divisão. O Cuiabá eliminou o Botafogo, da mesma forma que o América eliminou o Corinthians. Então não tem mais bobo no futebol, não tem mais jogo fácil. O Grêmio conseguiu essa vantagem. Ela é pequena, mas ela é uma pequena grande vantagem. Até porque agora nós temos mais 90 minutos e 90 minutos dentro da arena. O Grêmio já passou? Claro que não. Mas nós temos essa vantagem. É sempre uma boa vantagem você jogar uma final pelo empate.
Não é que o Grêmio vai jogar por empate, mas a gente conquistou essa vantagem aqui na casa do adversário. E se a gente tiver que usar essa vantagem, a gente vai usar somente no final do jogo. O Grêmio vai jogar como sempre jogou para vencer a partida. Renato, boa noite. Gostaria de uma análise sua sobre o desempenho tricolor, que vem de uma sequência muito boa de vitórias, de invencibilidade, mas que tem oscilado em alguns momentos. Por exemplo, no último domingo fazendo uma grande atuação e hoje o desempenho já não sendo o mesmo. Jairo Cuba, da Rádio Galera. É normal, Jairo. É aquilo que eu falo, a sequência de jogos, viagens, uma equipe diferente. Nem sempre você pode contar com todo mundo, com os jogadores que você queria. Mas altos e baixos, eu concordo plenamente com você, a gente vem tendo esses altos e baixos. Mas ao mesmo tempo falo que não tem uma equipe no Brasil, que não está tendo altos e baixos. Só que muitas equipes estão tendo altos e baixos e não conseguem o resultado. O Grêmio está tendo altos e baixos, a gente sabe que a gente precisa melhorar, eu sei disso. Mas vem conquistando os resultados. O mais importante é isso, são os resultados. E a gente vem conquistando. Melhorar todo mundo precisa. Não tem uma equipe hoje no Brasil que não precisa melhorar. Mesmo nas vitórias a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas a gente trabalha para isso, mas as dificuldades são enormes. É uma equipe sempre diferente, é problema de lesão, é problema de viagens longas, é problema que o jogador não consegue descansar direito. Agora mesmo, a gente já acorda cedo, já vai para Porto Alegre, já chega, treina, concentra praticamente na sexta-feira para jogar sábado. Não tem moleza, e todo mundo quer que o time jogue bem, quer os resultados. No momento são os resultados mais importantes. E os resultados o Grêmio vem conquistando. Nesta semana, Renato, a gente viu 2 times que estão na ponta de cima do Campeonato Brasileiro trocarem de treinador. O Flamengo demitiu o treinador dele, menos de 100 dias de trabalho, e o Cudê pediu para sair do Inter. Esses 2 times estão na ponta de cima e mudaram o treinador, ou o trabalho não vai seguir. Fortaleza perdeu o Ceni para o Flamengo e o Cuiabá perdeu para o Fortaleza. Qual é a tua avaliação, enquanto treinador e um cara que está há mais de 4 anos no cargo, sobre esses movimentos com os times e com os treinadores brasileiros? Jeremias Werneck, do All Sport, do SBT. Olha, Werneck, é difícil de falar, né? Porque todos os clubes têm seus problemas. Infelizmente, a gente trabalha no Brasil, e no Brasil toda hora todo mundo quer que seu time ganhe. E toda hora você tem que dar resultados. E ninguém tem paciência. O torcedor não tem paciência. Vocês da imprensa não têm paciência. E todo mundo é fácil de criticar. Não é uma crítica, mas digamos assim, uma crítica construtiva. O Atlético Mineiro gastou 200 milhões, eu estou cansado de falar isso. O Flamengo gastou 200 milhões. E eles têm problemas. E é uma coisa normal. Por que os outros times não vão ter problemas? Hoje em dia as redes sociais é que, sabe, é muita besteira, a verdade é essa. Todo mundo tem seus problemas em casa, problema de emprego, a gente entende, problema de dinheiro, problema de comida, problema com a família, é normal todo. Só que com essa pandemia todo mundo quer descarregar no futebol. Esse que é o problema, e quem paga no futebol? É o treinador, é o dirigente, é o presidente, são os jogadores, entendeu? Ninguém tem que ter uma maneira de descarregar. Vai aonde? Nas redes sociais, entendeu? Então, é muito difícil. Então, no momento que um clube troca de treinador, ele tem seus motivos. O treinador, quando não dá resultado, ele toma um pontapé na bunda, manda embora e fica por isso mesmo. Aí, muitas vezes, o treinador pede embora, o treinador não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Não pode por quê? Por que não pode? Pode. A gente teve exemplo lá do Cudê. É muito massacre em cima do treinador. Toda hora o treinador é culpado disso, o treinador é culpado daquilo. Choveu, o treinador é culpado. Saiu o sol, o treinador é culpado. Ganhou, é normal, é obrigação. Perdeu, o treinador é culpado. A fulano não joga, o treinador é culpado. Escureceu, o treinador é culpado. É difícil. É muito difícil. E agora com as redes sociais, todo mundo aí nessa pandemia, as pessoas têm problemas e querem descarregar os problemas onde? No futebol. Antes, era uma coisa normal, uma crítica e tal. Hoje em dia, ninguém sai de casa, tem seus problemas, aí o cara tá com problema. Então ele tem que descarregar. Vai descarregar no futebol. E quando não tinha futebol na pandemia, descarregava onde?
Difícil. Essas redes sociais hoje em dia. E ainda bem que eu não tenho isso, não tenho nada disso. Eu sou homem das cavernas nessas horas. Não tenho nada disso, senão eu iria enlouquecer. Entendeu? Agora, infelizmente, as pessoas vivem disso hoje em dia. As pessoas se preocupam com o que está lá. Eu, por mim, pode criticar, elogiar, que eu não vou ficar sabendo mesmo. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a minha consciência no meu trabalho com o meu grupo. Renato, o PP teve uma participação meio de meia, né, na construção do primeiro gol ali, com aquele passe para o Vitor Ferraz. Você está também dando novas características para o PP, novas responsabilidades dentro desse estilo de jogo do Grêmio? Eduardo Moura, do GE. Boa pergunta, Eduardo. Muito boa. Bem visto, inclusive. Sim, eu acho que o jogador, quando ele tem qualidade, ele não tem que aceitar a marcação do adversário, não tem que jogar somente no espaço dele. Se tem qualidade, tem que rodar, abrir espaço para o companheiro, procurar pegar essa bola de frente, fazer as jogadas, entendeu? É sempre aparecer de surpresa. E não é só o PP que tem essa liberdade, os atacantes todos têm. O próprio Ferreirinha hoje no primeiro tempo, vocês viram, muitas vezes ele estava lá do lado esquerdo. Eu dou essa liberdade, jogador do drible, jogador de 1 para 1, jogador com qualidade, ele não tem que aceitar a marcação. Ele tem que se mexer, porque ele se mexendo, ele confunde a marcação, abre espaço para o adversário. Foi dessa forma que a gente fez o gol. O Ferreirinha saiu do lado direito, foi por dentro, abriu espaço, o Vitor recebeu, cruzou e o Diego fez o gol. Então, hoje em dia, no futebol moderno, o jogador não pode se acomodar somente numa posição. Assim, ele é facilmente marcado. No momento que se gira bastante, confunde bastante a marcação e, como falei, abre espaço para os companheiros, como aconteceu em algumas jogadas e como aconteceu no nosso gol e no pênalti mesmo, o próprio PP estava por dentro. É importante o jogador sentir, ter a leitura da jogada e buscar os espaços. Renato, boa noite. Seguindo na mesma linha da pergunta do colega sobre a troca de treinadores, eu acrescento que 2 desses treinadores eram estrangeiros e você já falou muito sobre esse assunto. De alguma forma, as saídas do Domenech e do Kudê, do Flamengo e do Inter, reverte ou diminui a tendência dos clubes brasileiros de procurarem treinadores estrangeiros? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vitor La Regina, da RBS TV. Boa pergunta, Vitor, também. O problema é que o brasileiro ele gosta muito de copiar tudo que acontece na Europa. E nem tudo na Europa é o certo. E nem tudo que acontece na Europa dá certo aqui no Brasil. Então o Flamengo ano passado trouxe Jorge Jesus, fez um excelente trabalho e ganhou. Aí todo mundo quer ir na mesma linha do Flamengo. Não é bem assim. Não é bem assim. O treinador estrangeiro tem um problema muito sério com o jogador brasileiro. O sério que eu digo é, em primeiro lugar, a língua. Já falando português, muitas vezes a gente tem uma dificuldade porque o jogador entenda certas coisas do treinador. O treinador estrangeiro tem esse problema da língua. Tem o problema de adaptação, tem o problema de resultados, tem o problema de conhecer o grupo dele e conhecer o futebol brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, o torcedor, o clube, a imprensa tem essa paciência? Não, não tem essa paciência. Se o treinador não der resultado da noite para o dia, ele é mandado embora. Então precisou um ou outro sair. O Domi mesmo é um treinador que eu admiro bastante. Eu mandei uma mensagem para ele, fiquei triste com a saída dele, mas não é problema meu, é o problema do Flamengo. Então está tendo treinador estrangeiro. Se os estrangeiros não derem resultado como o Jorge Jesus deu, eles vão ser mandados embora. Essa que é a realidade. E aqui no Brasil não tem paciência, ninguém tem paciência. Ou você dá resultados, com o treinador brasileiro é assim, imagina com o estrangeiro. Então, só que o estrangeiro tem contra ele tudo isso, esses itens. Infelizmente, é uma coisa normal quando se chega nesse país. Mas por falta de paciência, e se não der resultados, ele vai ser mandado embora. Esse que é o problema. E o outro problema é que muitos treinadores brasileiros só querem imitar o treinador europeu. E muitos clubes brasileiros estão trazendo o europeu para o lugar desses treinadores brasileiros. Então você não tem que ficar inventando ou imitando um treinador da Europa. Alguma coisa pode, mas eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho do treinador. Se é para imitar, se é para fazer tudo que o treinador europeu faz, infelizmente os treinadores brasileiros vão perder espaço. Eu acho que cada um tem que ser seu trabalho. Você copiar alguma coisa ou outra lá de fora, tudo bem. Quantos títulos mundiais o Brasil tem? Quantos títulos mundiais algumas seleções lá fora têm? Por que o Brasil tem que copiar tudo lá de fora? Por quê? Essa que é a pergunta que eu faço. Por que o Brasil tem que copiar tudo lá de fora? Muita coisa lá de fora eu não copio porque eu acho que está errado. Muitos treinadores copiam e acham que está certo. Cada um com sua cabeça. O que eu vou fazer?
Eu acho que o mais importante de tudo são os resultados nesses 4 anos que eu estou andando com o meu grupo. E eu acho que quanto a esses treinadores estrangeiros, é aquilo que eu falei. Se não der resultados, como o treinador brasileiro, vai ser mandado embora. Vai ser mandado embora. Só que tem esses itens. Infelizmente, eu não tenho nada contra o treinador estrangeiro, não. Se o cara tem capacidade, tem mais que demonstrar isso. Só que aqui no Brasil não se tem a paciência que se tem lá fora. Ou você dá resultados rápidos, ou você é mandado embora. E aí tem aquele problema que eu falei. Problema de língua, problema da adaptação, problema de conhecer o grupo, problema de conhecer o futebol brasileiro, entendeu? Não se tem essa paciência no Brasil. E aí são mandados embora. Renato, a última vez que o Grêmio esteve em Cuiabá foi em 2008. Eu queria que você falasse um pouco da receptividade dos torcedores do Grêmio de Cuiabá, né? Como foi a recepção deles depois de tanto tempo o Grêmio na cidade. Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Kaique, eu tenho que dar os parabéns ao nosso torcedor, pedir ao mesmo tempo desculpas, mas o problema é que não somos nós queremos estar mais juntos, mais próximos dos nossos torcedores, mas tem o problema do exame, da Covid, a gente não pode arriscar. Infelizmente os estádios estão fechados, a gente não pode ter o calor da nossa torcida e levar os jogadores para o meio do nosso torcedor, como falei, é muito perigoso, porque daqui a pouco um está passando para o outro e nós somos testados a cada 3 dias. Mas ficamos muito felizes com a recepção, mesmo de fora do hotel, lá no aeroporto. Então, dou os parabéns e peço desculpas ao mesmo tempo. Espero que o nosso torcedor entenda, justamente por causa da Covid. Gostaríamos muito de estarmos próximos a eles, mas infelizmente no momento é muito arriscado. Mas fica aqui o meu abraço aos nossos torcedores aqui. Valeu, boa noite a todos. Obrigado, Renato. Sabendo que nós estamos a um empate de obtermos a classificação para jogarmos uma semifinal da Copa do Brasil, é importante. Então eu queria realçar muito esta vitória, que foi dura, que foi difícil, num ambiente de clima muito hostil, pelas altas temperaturas, mas saímos daqui com uma vitória muito importante. Doutor Paulo, a gente tem falado bastante a respeito de calendário, da sequência de jogos e o Grêmio em 3 competições. Como é que o departamento de futebol trabalha para manter o grupo de jogadores e a comissão técnica, é claro, focado nessas 3 condições para dar a possibilidade de brigar por essas 3 até o final da temporada? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guarulhos. Rafael, a tua pergunta é muito inteligente e muito oportuna. Nós temos que dar tranquilidade, serenidade, apoio, confiança, convicção de que nós estamos fazendo o trabalho com muita dedicação, com muito empenho de toda a comissão técnica, de todos os atletas. E eu queria aqui, neste momento, de forma muito humilde, nós estamos aproximando e cada vez caminhando para essas fases decisivas, como nós não podemos contar com o calor humano da nossa torcida nos jogos da Arena, e como o Grêmio é um clube que tem torcedores espalhados por todos os quadrantes do país, eu queria pedir um voto de confiança a esse torcedor, que se não pode dar esse calor, esse apoiamento de forma presencial, que o faça nos compreendendo, tendo paciência e nos apoiando nesse momento decisivo da temporada através das redes sociais. Boa noite, parabéns pela vitória. Apesar da sequência de vitórias e de invencibilidade, o Grêmio tem oscilado em alguns jogos o seu desempenho. Como a direção avalia o momento atual do Grêmio e essa oscilação no desempenho, já que os resultados estão vindo? Jair Cuba, da Rádio Guarulhos. Nós avaliamos isso com muita serenidade, entendemos que isso é normal, porque só quem está vivenciando esse processo, sentindo epidermicamente o que ocorre com as viagens, com os deslocamentos, com os jogos. Nós estamos aqui, eu estou dando uma entrevista que eu estou completamente molhado de suor, sentado. Agora vocês imaginem quem esteve correndo 95, 96 minutos nessa temperatura, nesse horário que está em 32 graus. Então o nosso processo é de confiança, de apoiamento, porque o que está ocorrendo? Nós reconhecemos que temos, e o Renato nos diz, altos e baixos, que é normal num ano atípico, mas o que importa, eu volto a dizer, sem ufanismo, de forma muito humilde, são os resultados, e o Grêmio se encaminha para momentos decisivos, como tem ocorrido nos últimos 4, 5 anos, e nós precisamos, nesse momento, do apoiamento de todos, do entendimento que nós estamos fazendo um trabalho que está no caminho certo e no rumo de buscar vitórias e conquistas.
Boa noite, São Paulo. São Paulo dele fechou seu grupo e agora parte para continuar a maratona de jogos que vem tendo esse ano. O que a gente pode esperar desse grupo nas 3 competições que restam nessa temporada? Mário Godoy, da Rádio Paixão. Nosso grupo está fechado, nós temos confiança absoluta e temos também consciência de que no momento como vem ocorrendo, nós teremos evolução, nós teremos progresso e faremos grandes jogos nos momentos decisivos. Doutor Paulo, no Campeonato Brasileiro o Grêmio veio de 3 vitórias consecutivas e, pensando em título, 2 concorrentes diretos perderam um técnico, trocaram de treinador, o Flamengo e o Inter. De que forma o Grêmio está atento a isso e de que forma isso também ajuda a manter viva a chance e sonho de ser campeão do Campeonato Brasileiro? Nós continuamos focados, como sempre dissemos, nas 3 competições, nós aspiramos às 3 e o Campeonato Brasileiro, como nós temos reiterado, é uma meta, é um foco, é um desejo do clube, da direção de futebol, da comissão técnica e do próprio treinador, como ele disse na última entrevista, que ele é louco por ganhar no Campeonato Brasileiro, e eu também. Como é que está a conversa com o Renato, Dr. Paulo Lúcio, sobre a prorrogação do vínculo até o final dessa temporada? Isso já foi tratado, já está acertado, ou isso vai ser tratado mais para frente e o Grêmio entende até que é algo simplesmente burocrático, estender o compromisso até a conclusão dessa temporada de 2020? Jeremias Werneck, do All Sport da SBT. Muito inteligente a tua pergunta, Jeremias, e eu te diria que pela continuidade, pela história que o Renato tem no Grêmio, nós não nos preocupamos com isso nesse momento, nós estamos realmente focados nas disputas que nós temos, no trabalho que nós precisamos fazer, que é diuturno e no momento adequado, e isso sempre tem ocorrido sob a liderança do presidente Romildo Bolzan, esse assunto será tratado. Paulo, pelo andar da carruagem, pelo que a competição tem apresentado, você está confiante nas possibilidades do Grêmio dentro da Copa do Brasil? Sorteio que depois do site dele já não teve vantagem, nós estamos vendo o desempenho das outras equipes. Como é que está o seu sentimento para a competição atual, Matheus Badalamenti? Meu sentimento é de confiança. O Grêmio é um clube de chegada, o Grêmio é um clube de crescer nas horas das decisões e certamente neste momento que nós vamos para as decisões, independente, e nós reconhecemos que nós temos sofrido algumas oscilações, que é muito própria do momento que nós vivenciamos, mas o importante é que nós estamos chegando em todas, e chegando de forma muito forte, com um trabalho que tem muito embasamento, que realmente tem muita continuidade, tem muita serenidade, sabemos aonde estamos caminhando, e por isso que eu tenho muita confiança e que nós haveremos de performar grandes resultados. Prometer vitórias e conquistas, isso é coisa barata e de quem não tem responsabilidade. O que nós estamos oferecendo é muito trabalho, é muito empenho no sentido de proporcionar todas as condições à comissão técnica, aos nossos atletas, e por isso que eu reitero, esse é o momento da unidade, esse é o momento de entendimento, e eu quero fazer um chamamento de participação da imensa torcida tricolor no sentido de nos apoiar. Muito obrigado a todos.